Aleluia! Amigos que vão assistir esse culto em casa, que o Senhor visite você com poder em nome de Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Taubaté, a nossa sede regional do Vale do Paraíba. E você vai participar agora do nosso culto de quarta-feira. Todas as quartas-feiras, em todas as igrejas da graça, nós temos reuniões que são voltadas para a família. Nós oramos pela cura, pela libertação e oramos para que haja salvação na sua casa. Ainda nessa ministração, eu vou orar a Deus por você que está precisando de uma bênção na sua casa, e a sua casa vai ser abençoada, tá bom? Fica comigo em nome de Jesus. Agora, nós vamos ter nesse momento aqui aquilo que é mais importante. O que é o mais importante? É a palavra de Deus. Nós sempre explicamos uma coisa: o milagre, a bênção de Deus, o poder de Deus, ele não acontece num passe de mágica. Ele pode acontecer até instantaneamente, e muitas vezes acontece, mas ele sempre acontece atrelado à nossa fé. E a fé vem por ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então o milagre é assim: você ouve a palavra, Deus se revela a você na palavra, você entende. E quando você entende, então aquela fé que você recebeu, ela vai trazer o poder de Deus para a sua vida. E através do poder de Deus acontece o milagre, tá bom? Fica comigo nessa reunião, que Deus vai abençoar você em nome de Jesus. O pessoal que está aqui na igreja já está na fé. Quem está na fé comigo, diga amém. Amém. Irmãos, Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6, tem uma coisa importante. Não é a nossa mensagem, mas eu queria falar aqui com vocês, amém? Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6. Nessa palavra aqui, nós vamos começar um ato de fé, e nós vamos passar agora o final do ano nessa fé. Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, olhem para mim. Deus começou uma obra em você. Amém? Só de você estar aqui, eu sei que Deus começou uma obra na sua vida, senão você não estaria aqui. Se você um dia entrou na igreja, você entrou, na verdade, no caminho de Deus. Paulo fala que a nossa vida com Deus, ela é uma carreira. Quando ele está no finalzinho da vida dele, ele escreve para Timóteo dizendo: eu acabei a carreira. A nossa carreira começa quando nós entregamos a vida a Jesus. E ela termina no momento em que nós estamos entrando para a recompensa eterna na glória. Amém? Não sei quando é que vai chegar a minha recompensa, não sei quando vai chegar a sua. Mas uma coisa é certa: aquilo que Deus começou a fazer na sua vida vai ser uma obra muito grande que vai crescer mais e mais e mais. Você crê? Você crê? Ele foi fiel para começar a boa obra e ele vai completar, ele vai terminar a boa obra na sua vida. Diga amém. Então, ele começa e ele termina. E nisso aqui eu estava me lembrando de um texto que nós temos lá no Apocalipse, e é aqui que eu vou fazer o nosso próximo estudo das quartas-feiras. Apocalipse, começando no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Queria ler com vocês aqui rapidinho o versículo de número 8. Amém? Apocalipse, capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus diz, aqui é o Senhor Jesus falando, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olhem para mim, lá em Filipenses, que a gente acabou de ler, ele diz: eu comecei a obra e eu vou terminar a obra na sua vida. Aqui no texto de Apocalipse, capítulo 1, ele está dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Entre muitas coisas que essa palavra significa, eu creio que ela diz exatamente aquilo que a gente acabou de ouvir. Ele começou a boa obra e ele vai terminar. Se ele é o começo e o fim, então ele começou a obra e ele vai terminar a obra na nossa vida. Diga amém. Aí nesses dias aqui na igreja, eu quero falar com vocês do começo da obra e do fim da obra. Então nós vamos fazer um estudo do livro de Gênesis, a gente vai começar só em novembro. Todos os dias, vou fazer 50 dias com vocês. Todos os dias, nós vamos pegar um capítulo do livro de Gênesis e todo dia eu vou mandar uma mensagem para você na sua casa. Amém? Eu tenho aqui o WhatsApp de todo mundo aqui da igreja. Se eu não tenho o seu,
você manda para mim uma mensagem que eu já vou colocar você na minha lista, e todo dia eu vou gravar um áudio de 5 a 10 minutos, trazendo uma revelação do livro de Gênesis. Vão ser 50 dias, porque Gênesis tem 50 capítulos. E nas quartas-feiras, aqui no culto de quarta-feira, eu vou falar com você sobre o fim de todas as coisas. A gente vai começar o Apocalipse, capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Amém? E depois eu vou pular com vocês lá para o final, para o 21 e para o 22. Então vai ter coisa boa aqui que Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Hoje eu queria falar com você algo muito importante aqui em Apocalipse, no capítulo 1. A gente acabou de ouvir o Senhor Jesus falando no versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui em Apocalipse capítulo 1, hoje Deus vai mostrar para você que o poder está nas mãos dele, que ele é o Todo-Poderoso. Você crê que ele é o Todo-Poderoso? Então vamos começar comigo vendo o testemunho de João no versículo 9. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Amém? Diz assim, ó, aqui é o apóstolo João falando. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, quando o nosso irmão, o apóstolo João, ele recebeu a revelação do Apocalipse, inclusive o que eu estou falando aqui é até uma redundância, porque a palavra Apocalipse significa revelação. Então nós podemos dizer, quando João recebeu a revelação, quando ele recebeu o Apocalipse, ele estava nesse lugar, na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos, ela era uma ilha que o imperador romano usava como ilha prisão. As pessoas elas eram exiladas e ficavam presas nessa ilha. Foi nesse lugar que João escreveu. Que ele recebeu a revelação. Talvez ele tenha escrito anos depois, quando ele saiu. Talvez ele anotou tudo ali, depois colocou numa carta. Mas foi ali, nesse lugar. E o que João estava fazendo em Pátimos? Ele estava como prisioneiro. Eu queria que você entendesse o seguinte: esse momento aqui, que João escreve, foi um dos piores momentos, um dos momentos mais difíceis da história da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela ainda estava começando, mas ela estava debaixo de uma perseguição. O imperador romano, ele culpou os cristãos por coisas que tinham acontecido em Roma, e a igreja estava passando por uma perseguição tremenda. Alguns dos nossos irmãos mais importantes já tinham sido martirizados. O apóstolo Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Paulo tinha sido decapitado. Todos os apóstolos do Senhor tinham morrido. E todos os dias cristãos eram jogados na arena para as feras. Foi um tempo muito difícil. E João era o último dos apóstolos do Senhor que ainda estava vivo. E vivo nesse momento de perseguição, nesse momento de prisão, nesse momento de exílio. Agora pensa você por um momento o que ele estava sentindo. Irmão, por um minuto se coloque no lugar dele. Imagina você, ele vendo tudo que ele via todos os dias, a perseguição, a morte dos irmãos, sabendo que os companheiros dele de ministério que estiveram ao lado do Senhor Jesus haviam sido mortos de maneiras brutais, de maneiras terríveis. Como é que você imagina que João estava se sentindo? Pois bem, irmão, é importante você entender isso, porque talvez hoje você está num momento difícil. Talvez no momento mais difícil da sua vida. Não talvez por uma perseguição, como era o caso do nosso irmão João, mas talvez por um problema na família, por um problema financeiro, uma doença, ou talvez também por causa de uma perseguição na família, no trabalho. Pois bem, o que eu quero que você entenda? Como é que você se sente nessa hora? Você, filho de Deus, filha de Deus, seja sincero. Como é que você se sente nesse momento? Abandonado, esquecido. Em alguns momentos, irmão, nós somos tentados até mesmo a perguntar: onde está Deus? Cadê Deus? Porque eu sou servo dele, eu estou fazendo a vontade dele, e olha aqui onde ele me deixou chegar, olha aqui onde ele me deixou parar. Talvez, eu não estou afirmando, por favor, não posso afirmar, mas talvez fosse isso que estava passando na cabeça de João.
Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um outro João, e no caso dele eu vou poder afirmar, ele estava assim, perguntando, cadê Deus? Por que ele me deixou passar por isso? Mas aqui nesse caso eu não posso afirmar. Mas uma coisa é certa, o momento era difícil para o nosso irmão, o apóstolo João. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí nessa hora, olha o que acontece com ele. Versículo de número 10. Versículo de número 10, ele fala: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Como assim no dia do Senhor? Era um domingo. O crente tem que vir para a igreja domingo, tá? Mas não é o nosso assunto, vamos continuar. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, um som muito alto. 11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amados, o nosso irmão João, não sei o que ele estava fazendo. Não sei se ele estava dentro de uma cela, se ele estava em algum lugar onde ele tinha vista para o mar, não sei onde ele estava. Mas de repente, ele ouve atrás dele uma voz: João, pegue papel, pegue caneta. E o que você vai ouvir agora, escreva. E você vai mandar 7 cópias para 7 igrejas que estão na Ásia. O Senhor Jesus, inclusive, cita as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você vai escrever e vai mandar para essas 7 igrejas. Aqui tem uma explicação. Provavelmente João, em algum momento da vida dele, talvez nesse momento, ele atuasse como bispo dessas igrejas. O que é um bispo? O pastor cuida de uma igreja. O bispo cuida de igrejas, de pastores. João era apóstolo. Mas talvez ele tivesse, naquele momento, uma posição de liderança sobre os pastores que atuavam nessas igrejas. Então ele enviou uma cópia para cada uma delas. Agora tem uma explicação, vamos dizer, teológica aqui, que é muito importante. Nós vamos ver nas próximas semanas, nós vamos falar dessas igrejas, de cada uma dessas 7 aqui. E alguns irmãos entendem que cada uma dessas igrejas representa um momento da igreja de Jesus na história. Alguns vão dizer que a igreja de Éfeso, que é a primeira da lista, ela representa os primórdios da igreja de Jesus. E aí cada igreja que vai passando é um dos tempos que a igreja viveu. Até a igreja de Laodiceia, que vai representar a igreja de Jesus dos últimos dias. E isso é muito sério, quando chegar no dia você vai entender por quê. Mas não vamos falar disso hoje. João está lá, ele escuta a voz gritando atrás dele, falando atrás dele: João, pega papel, caneta e escreva. E você vai mandar para 7 igrejas. Então ele se vira para ver quem está falando com ele. E no versículo de número 12 a Bíblia fala: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Daqui a pouco você vai entender o que são esses 7 castiçais. Verso 13. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. É a forma que o nosso irmão, o apóstolo João, ele fala do Senhor Jesus. Eu me virei para ver quem falava comigo. E quando eu olhei, eu vi os 7 castiçais, no meio deles estava alguém que se assemelhava, parecia com o Filho do Homem. Eu quero lembrar vocês que de todos os apóstolos do Senhor Jesus, o nosso irmão João, ele foi aquele que chegou no nível maior de intimidade. Nós podemos dizer que a relação de João com o Senhor Jesus era uma relação até de carinho, parecido com aquilo que um pai tem com o seu filho de sangue mesmo, sabe? Aquela coisa do filho que senta do lado do pai, coloca a cabeça no ombro do pai, o pai faz carinho. João, de todos os nossos irmãos apóstolos, ele foi aquele que chegou mais perto. Se tinha alguém que sabia como era a cor dos olhos de Jesus, era João. Que sabia como é que era o detalhe dos dentes, os detalhes da barba, se Jesus tinha uma pintinha, uma manchinha no rosto. Se alguém sabia, era João. Amém? Imagina João colocando a cabeça no ombro de Jesus e olhando nos olhos, no rosto dele. Ele viu, foi aquele que viu Jesus mais de perto. Amém? Como é bonito, irmão, você ter essa proximidade com alguém onde você conhece essa pessoa. E de repente, olha para mim, João se vira
e ele vê de novo a semelhança daquele a quem ele conheceu, daquele com quem ele tinha carinho, proximidade. Eu vi alguém parecido com o Filho do Homem, só que havia uma diferença absurda. Na última vez que ele viu Jesus, o homem, e como ele vê Jesus agora. Ele diz assim, vi um semelhante ao Filho do Homem, só que ele fala, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Lembremos que quando João viu Jesus crucificado, o Senhor Jesus estava despido, nu. Mas agora ele vê Jesus glorificado. Ele vê o Senhor com uma veste longa, comprida, até os pés, e com um cinto de ouro no peito. Essa veste representa 2 ministérios de Jesus. Representa o ministério de Jesus como sacerdote, e representa o ministério de Jesus como rei. E olha que lindo, irmão. O Senhor Jesus, ele é o nosso sacerdote, mais do que sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que fez o sacrifício que nos aproxima de Deus. Diga glória a Deus. Ele é o nosso mediador entre nós e o Pai. Você não precisa de outro para chegar a Deus. Você não precisa, e desculpa aqui, não estou desrespeitando a crença de ninguém. Eu estou apenas ensinando aquilo que a Bíblia fala. Paulo escreveu para Timóteo dizendo que só existe um mediador, um intercessor entre Deus e os homens. A religião ensina que você vai pegando uma escadinha, você fala com um, para falar com o outro, para falar com o outro, para então falar com Deus, não é assim? Só que a Bíblia diz que você vai a Deus diretamente, só que você vai através do sacrifício de Jesus. Você vai em nome de Jesus. Como é que nós oramos? Uma vez chegaram para Jesus e perguntaram para ele, mestre, como é que nós oramos? E Jesus disse, vocês orarão assim, Pai nosso. Jesus não disse que você tem que pedir para fulano, para Beltrano. Ele disse que você vai direto a Deus e você pode chamá-lo de Pai. Diga glória a Deus. Só que existe uma condição. João 14:13, o Senhor Jesus diz, tudo quanto pedirem em meu nome. Então você ora ao Pai, mas você ora em nome de... Por quê? Porque Ele é o caminho. Ele é o sacerdote. Foi Ele quem fez o sacrifício. Diga glória a Deus. Agora, ao mesmo tempo que as vestes eram vestes de um sacerdote, eram vestes de um rei. Ele é o Senhor, irmão, Ele é soberano. O poder está absoluto nas mãos dele. Ele é o governador de todas as coisas. Ele governa tudo. Diga amém. Vocês não estão muito alegres hoje não, pessoal. Ele está governando tudo, irmão. O poder está na mão dele. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia aí? Aí o versículo de número 14, ele fala, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Para um minuto. João, mais uma vez eu afirmo a você, João foi aquele que viu Jesus mais de perto na crucificação. Inclusive, a Bíblia fala, meus irmãos, que o único apóstolo, o único discípulo dos 12 que estava aos pés da cruz era João. Era ele que estava ali. Olhem para mim, irmão. Ele viu os cabelos de Jesus sujos de sangue. Porque se você lembra bem, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do mestre. Ele viu os cabelos de Jesus sujos de sangue, de barro, de terra, de quando ele caía pelo caminho. Me perdoa o que eu vou falar para você. Sujo de saliva, de quando as pessoas, os soldados batiam nele e cuspiam nele. Quem está entendendo, diga amém. Amados, olha para o pastor. Agora, João vê Jesus com os cabelos brancos, como o quê? Como a neve. Os cabelos brancos de Jesus representam duas coisas. Primeiro, que ele é eterno. É o ancião de dias. Quando você vê um homem, uma mulher também, mas as mulheres não costumam deixar muito, mas os homens, vai chegando numa certa idade, a maioria assume, né, o cabelo branco, amém ou não? Tem uns que não, tem uns que passam aquela tinta acaju, né, pessoal? Aí fica aquela coisa bacana, né? Mas tem aqueles que assumem, deixam os seus cabelos brancos. Você olha aqueles cabelos brancos e você, puxa, aquilo transmite um respeito. Olha, é um senhor, é uma senhora. Não é pecado pintar o cabelo não, viu, irmão? Nem irmão, viu? Pode pintar se quiser, fica à vontade.
Amém? Mas eu quero dizer, os cabelos brancos naquela cultura eram vistos como um sinal de honra, de respeito. Algumas vezes você vai ver a Bíblia falar das cãs. O que são as cãs? São os cabelos brancos. O Senhor se apresenta como um eterno, diga glória a Deus. Os cabelos eram brancos, ele era o ancião de dias, mas também representa pureza, santidade. Não tinha mais a sujeira vamos dizer assim, do pó do caminho, do sangue, da dor. Era um cabelo alvo, branco, diga glória a Deus. Que mais? Versículo de número 14 ainda. E os olhos como o quê? Como chama de fogo. Irmão, o Jesus que João vê, ele tem os olhos que enxergam tudo, que nada escapa dos olhos dele. Quando João vê, a forma dele de escrever é que os olhos do mestre pareciam chamas de fogo. Mas era uma forma de dizer o quê? Ele viu uma luz, um brilho naqueles olhos. Irmão, nada escapa aos olhos de Jesus. Ele sabe quem eu sou quando eu fecho a porta do meu quarto. Ele sabe quem você é quando você está sozinho, no seu trabalho, na escola. E posso dizer, ele sabe quem você é aqui dentro da sua mente. Ele sabe quem você é dentro do seu Jesus. Ele é onisciente, ele é Deus, irmão. Ele é Emanuel, é Deus conosco. Ele sabe todas as coisas, diga glória a Deus. Que mais? Versículo de número, continuando, versículo 15. E os seus pés, semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Os pés de Jesus, semelhantes ao latão, ao bronze reluzente, representam o poder dele, irmão. Porque vai chegar o dia em que ele vai pisar e ele vai esmigalhar todos os inimigos, todo o pecado, a morte, nada vai ficar, irmão, tudo vai ser destruído, vai virar pó debaixo dos pés do nosso mestre, diga amém. E João ainda diz mais, ele fala da voz, e a sua voz, como a voz de muitas águas, o poder dele, da palavra dele, essa voz que é poderosa, essa voz que cura o doente, essa voz que os demônios não resistem, os demônios saem, diga glória a Deus. A voz que quando disse haja luz, a luz existiu. Diga amém. João vê Jesus como ele é de verdade. Ele vê o Jesus eterno. É isso que você tem que entender, irmão. Às vezes, quando nós passamos por lutas, passamos por problemas, a gente esquece quem ele é. João estava lá, no momento mais difícil da vida dele, preso, sozinho, quem está entendendo diga amém, exilado, correndo risco de vida, outros já tinham morrido, mais uma vez, eu não quero dizer que João estava lá, Deus, cadê o Senhor? A Bíblia não fala isso, eu estaria mentindo se eu dissesse, mas nós podemos imaginar que talvez ele estivesse assim, Deus, olha onde eu estou. E de repente Jesus aparece para ele para dizer assim, João, estou aqui, ó, eu não perdi o poder, eu sou todo poderoso, diga a glória a Deus. O João que Jesus viu, irmão, não era o Jesus que João viu, perdão, não era o Jesus ensanguentado, não era o Senhor morto. Vocês já viram aquela imagem do Senhor morto? Alguém já viu? Deitado no caixão, cheio de chagas, de feridas. O Jesus que João viu, ele é eterno, ele é poderoso, ele é Deus. E não para por aí, diz mais, ó, continuando, o versículo de número 16, ele fala, ele tinha na sua destra 7 estrelas, guarda isso que eu vou te falar daqui a pouco o que significa. Mas João olhou para a mão direita do Senhor Jesus e viu que na mão direita dele haviam 7 estrelas, guarda isso, daqui a pouco eu chego aqui, versículo de número 16, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Irmão, você não pode olhar para o sol. Agora, poucos dias atrás, teve um eclipse solar, aqui a gente não viu porque estava tudo nublado, né, irmão? Mas eu ouvi dizer que teve gente que tentou olhar direto para o sol e depois muita gente começou a dizer que começou a ter problema na vista, porque você não pode olhar para o sol. Você não suporta. Irmão, o homem hoje, nesse estado em que nós estamos, ele não consegue ver a glória de Deus. Moisés pediu, Senhor, me deixa ver a tua glória. E Deus falou, não, você não pode ver a minha glória.
Eu vou no máximo passar por você, e quando eu passar por você, você vai me ver de costas, mas você não vai ver a minha glória. Porque não há quem possa ver a glória do Senhor e que suporte. Olha que coisa tremenda. João viu e ele disse que o rosto do Senhor parecia o sol quando resplandece, e da boca dele saía uma espada aguda de 2 gumes. Irmão, você não entende o poder que tem na palavra que sai da boca de Deus. Eu fico vendo agora nesses dias, né, até eu tenho pregado muito, eu tenho falado muito sobre o anticristo nesses dias, e tem crente que fica com medo. Ai, grande tribulação, o anticristo. Irmãos, a Bíblia diz que quando o anticristo aparecer, o Senhor Jesus vai matar ele com o sopro da boca dele. O que é o diabo, o que é o anticristo? Não é nada, irmão. O poder pertence ao nosso Deus. Foi esse que João viu. E tamanha foi, irmão, João ficou assim, sabe, tão maravilhado diante daquilo, que a Bíblia diz que ele caiu aos pés do Senhor Jesus como morto. Ele diz, ele confessa, versículo 17: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o que, irmãos? O primeiro e o último. Mais uma vez, é Jesus olhando para João, é o Senhor olhando para mim, olhando para você e dizendo: eu comecei a obra, eu vou terminar a obra na sua vida. Diga glória a Deus. Versículo de número 18, que lindo. E o que vive? Fui morto, sim, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, o poder está nas mãos de Jesus. Se você não entendeu até agora, eu vou repetir para você, irmão. João estava no seu momento mais difícil, mas Jesus se apresentou a ele mostrando todo o poder dele. No dia mais difícil da sua vida, lembre quem é o Deus que você serve. O nosso Jesus não está na cruz. Ele esteve sim. Ele fala para João: e o que vive? Fui morto, eu morri, sim, estive morto, mas olha aqui, eis aqui, estou vivo para todo sempre. Irmão, Jesus está vivo. Não trate o Senhor como se ele tivesse morto. Pastor, mas quando que eu faço isso? Sabe quando você faz isso? Quando você está diante de um problema e você age como se você estivesse de luto. Tem uma história, eu já devo ter contado ela aqui para você algumas vezes, mas deixa eu repetir porque é importante. Dizem que o reformador Martim Lutero, e isso a própria biografia dele mostra, que ele passou por vários períodos de luta no ministério dele, e em alguns deles, irmão, Lutero chegou a passar por crise de depressão. Às vezes ele ficava trancado no quarto dele, não queria sair. Irmãos, e isso é normal, pessoal. Lutero era homem como qualquer um, falho como qualquer um de nós é. Passou por lutas e ele não sabia como lidar com aquilo. Aí contam, eu não sei se isso é fato ou se isso é uma história que contam, mas é importante. Diz que um dia, Lutero ficou lá trancado, dias trancado, um dia ele sai do quarto. E quando ele sai, ele vê a esposa dele chamava-se Catarina. Catarina Vambora era o nome dela. E ele olha a esposa dele, a Catarina, e ela estava, irmão, com uma roupa de luto. Costume daquele povo, né? Morreu alguém, a mulher coloca lá um traje preto, um véu. Parece que ela estava desse jeito. E ele olhou para ela, já fazia dias ele trancado, ele sai, ele olha para ela e ele fala: Catarina, alguém morreu? Essa roupa que você está usando, eu estava lá trancado, alguém morreu, você não me avisou? E ela olhou para ele e disse assim: sim, Lutero, alguém morreu. Quem morreu, Catarina? Por que você está assim? E ela olha para ele e fala assim: Lutero, Jesus morreu, Deus está morto. Ele olhou para ela e falou: mulher, você está doida? Claro que Jesus não está morto, é claro que ele está vivo. Aí ela olha para ele e fala assim: Lutero, se Jesus está vivo, então por que você se comporta como se ele estivesse morto? Eu não sei se essa história é real ou não, mas ela é exemplo para nós, irmão. Quando a gente está diante de uma luta, às vezes a gente age como se Jesus estivesse morto. A gente deixa cair o semblante, a gente age como se não tivesse esperança, como se não tivesse solução. A gente até fala: eu creio no poder de Deus, mas agir, a gente age como se ele não tivesse nenhum poder. Como essa palavra é importante, irmão?
João está lá, parece que ele está esquecido. Mas Jesus aparece para ele dizendo: eu estou vivo, e mais uma coisa, a chave está nas minhas mãos. O poder nunca esteve nas mãos do diabo, irmão. O poder está nas mãos do nosso Senhor. A palavra final pertence a Ele. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmão? O poder sobre a sua vida, aquilo que você vai ter, aquilo que você vai viver, e sempre esteve e está nas mãos do nosso Senhor. Diga amém. Aí Jesus fala para João, no versículo de número 19: escreve as coisas que tem visto, as que são, as que depois hão de acontecer. E aí o Senhor já entrega para ele a revelação do primeiro mistério. Versículo 20: o mistério das 7 estrelas que viste na sua destra, e dos 7 castiçais de ouro. Aqui é Jesus falando. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Você vai lembrar que quando João vira para ver quem está falando com ele, a primeira coisa que ele vê são 7 castiçais. E o Senhor Jesus está no meio dos castiçais. Depois, João vê que na mão direita de Jesus tem 7 estrelas. Amém? Aqui o Senhor Jesus revelou para ele. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Irmão, Jesus está no meio da sua igreja. Jesus não abandonou a igreja dele. Tem gente abandonando a igreja, mas Jesus nunca abandonou. Ele continua no meio da igreja. Jesus nunca abandonou você. E mais do que isso, olha para o pastor. Nas mãos de Jesus tinha 7 estrelas. E ele revela: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Só que anjo aqui não são aqueles mensageiros, aqueles seres celestiais. Os anjos aqui eram os mensageiros das igrejas. Alguém vai dizer que eram os pastores das igrejas. Eu digo a você, todo crente, ele é um potencial mensageiro de Jesus. Porque a ordem de ir pregar o evangelho é para todo mundo, pessoal. É para mim e para você. Amém? Então você é um anjo do Senhor. Você é uma estrela na mão de Deus. Irmão, a minha vida e a sua vida continua nas mãos de Jesus. A sua vida não está nas mãos do presidente. Não está nas mãos do governo. A sua vida não está na mão do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu patrão. A sua vida está nas mãos de Jesus. Quem determina o que você tem, o que você vai ter, irmão, é Jesus. Você crê nisso? Às vezes você passa por uma luta, por um problema, e você diz: eu não tenho nada na minha vida porque o meu marido não me ajuda. Eu não tenho nada porque o meu patrão não olha para mim. Irmão, esquece o seu patrão, esquece o seu marido, esquece o pastor, irmão. O pastor não me ajuda, o pastor... Irmão, irmã, quem sou eu para dizer o que você vai ter, o que você vai deixar de ter? A sua vida está nas mãos de Deus. Operando Deus, ninguém impedirá. É Deus quem determina, diga amém. Agora lembra disso. Sua vida está nas mãos do Senhor. Não importa o que você esteja passando. Não importa o que você está vivendo agora, o que você está sentindo. Eu falei aqui para vocês de um João. Esse João aqui é o João apóstolo, é o João evangelista, que ele escreveu o evangelho, diga amém. Mas deixa eu mostrar para vocês o outro João da Bíblia, que passou por um momento parecido. Vamos para Lucas capítulo 7, rapidinho. E é bonito que quando chegar no final da palavra que eu vou mostrar para você agora, a gente vai ligar as duas perfeitamente. A gente vai ligar perfeitamente o Lucas com o Apocalipse que eu estou te mostrando agora. Vamos lá. Lucas capítulo 7, rapidinho. Olha para o teu irmão e fala assim: só mais 1h30. Não, irmão, aqui vai ser mais rápido. Lucas capítulo 7, quem achou, diga glória a Deus. Versículo de número 18. Olha como que essas duas palavras são parecidas. Lucas 7, 18, quem achou, dá um glória a Deus aí. Diz assim, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Olhem para mim. O João aqui agora não é o João apóstolo. Não é o João evangelista. Que João é esse? Esse aqui é João Batista. E a Bíblia fala, irmão, que João Batista recebia visitas na prisão. João Batista também estava preso. Só que o momento era um momento totalmente diferente. E eu vou dizer para você o seguinte:
O momento de João Batista era pior. Talvez você não concorde comigo, mas eu vou te dar a minha opinião. João, apóstolo, estava preso num momento em que a luta estava grande para todo mundo. Estava difícil ser crente para todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. João Batista estava preso no momento mais glorioso da igreja. Foi quando Jesus esteve entre nós mostrando o poder dele. Se você ler o que aconteceu antes aqui, em cima do capítulo 7, 18, você vai ver Jesus ressuscitando um morto, o filho da viúva de Naim. Estavam saindo, o cortejo levando, todo mundo chorando. Jesus mandou parar o enterro, o povo começou a reprovar. Jesus olhou para a mulher e disse: não chore, mulher. E Jesus ressuscitou o filho dela. Olha o milagre que Jesus fez. E essas coisas, irmão, esse poder de Deus, os doentes curados, os demônios saíam. Isso estava acontecendo, amém? Era o momento mais lindo da igreja. O momento em que Jesus esteve entre nós, em que Deus esteve entre nós, diga amém. E aonde João estava? Batista. Aonde João Batista estava? Preso. Você sabe o que é pior do que quando todo mundo está na luta? É quando só você está. Por quê, pastor? Porque você começa a pensar: o que eu fiz de errado? Fulano acabou de comprar um carro, não sei quem comprou uma casa, Beltrano casou, olha lá, o outro está abençoado, e você olha para a sua vida, parece que está tudo dando. É pior ainda, irmão. Porque quando está todo mundo passando pela luta, você fala: bom, pelo menos não sou só eu. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou comendo arroz e feijão, mas o fulano está comendo arroz, feijão e arroz. Vocês entendem que tem diferença, né, irmão? Um vai por cima, o outro vai por baixo, né? Bom, vocês entenderam. Agora, aqui era diferente. A igreja estava no seu momento mais lindo. Emanuel, Deus conosco. Jesus estava conosco. E só João estava preso. E os discípulos dele iam lá na prisão falar para ele: João, você precisa de ver o que aconteceu. O filho da mulher estava morto. E Jesus foi lá e ressuscitou ele. E João, irmão, na prisão, chegou uma hora, me desculpe que eu vou falar aqui, irmão, chegou uma hora que ele começou a ficar meio mordido. Ele é bonito, né? Mas onde eu estou? Né? Ele ressuscitou, né? Mas eu estou aqui. Quem está entendendo, diga amém. Aí olha o que ele vai falar para os discípulos dele. Versículo 19. E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Se você não entendeu, João Batista está duvidando de Jesus. Ele chama 2 discípulos mais próximos dele e ele fala assim: vai lá e pergunta se é ele mesmo que a gente está esperando, ou se eu tenho que esperar outro. Pastor, por que é que João estava duvidando de Jesus? Não foi ele mesmo que apontou Jesus? Esse é o Cordeiro de Deus? Foi. Só que olha para o pastor, irmão. Uma coisa é você dar testemunho de fé quando você está no auge. Outra coisa é você dar testemunho de fé quando você está na luta. E é nas lutas que você demonstra se você confia em Deus ou não. Eu não estou dizendo para você que você tem que desejar a luta, que você nunca passe por nenhuma. Mas eu preciso falar a verdade para você. É bem provável que você vai passar. Porque Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Irmão, nós passamos, todo mundo aqui passa. Todo mundo vai ter o dia de enfrentar um leão num lugar, e vai ter dia que talvez você vá acordar na cova dos leões. A vida é assim. Amém, irmão? E João agora, olha para o pastor, ele está lá na prisão, todo dia ouvindo falar que Jesus estava fazendo um milagre. De repente ele se sente abandonado. No caso de João Batista, eu posso afirmar, ele estava se sentindo abandonado, ele estava se sentindo esquecido. Ele deve ter pensado: puxa, eu fiz tudo, fui eu que preparei o povo para ele, fui eu que preparei o caminho para ele, olha onde eu estou. Não, alguma coisa está errada. Às vezes acontece com você. Quando você está passando por uma luta, você começa a pensar: puxa, mas eu dou dízimo, eu dou oferta, eu estou na igreja. Não, alguma coisa está errada. Acho que eu devo estar na igreja errada. Será que Deus existe mesmo? Porque
Eu faço tudo para ele não me abençoa. E o negócio foi tão feio que João chamou 2 discípulos e disse: vai lá e pergunta se é ele mesmo, se eu não me enganei, se eu não estou errado. E os 2 discípulos foram, obedeceram João. Chegaram em Jesus e disseram para ele, versículo 20, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Versículo 21, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Olha para mim, eles chegaram quase na hora do culto. Chegaram em Jesus antes do culto e perguntaram: olha, João mandou perguntar se é o Senhor mesmo que a gente está esperando. Jesus falou: espera que no final do culto eu dou a resposta. Aí começou o culto e foi milagre atrás de milagre. Foi cego enxergando, foi demônio saindo, foi gente curada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando acabou o culto, Jesus chama os 2. Versículo de número 22. Respondendo então Jesus disse-lhes: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Em outras palavras, vai lá e fala para João que não é porque ele está na prisão que eu perdi o meu poder, não. Que não é porque ele está na luta que eu deixei de ser Deus, não. Ele está passando por essa luta, ele está passando por essa prova, ele tem que passar, é o ministério dele. Mas vai lá e avisa para ele que eu sou Deus. Que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo, que os leprosos estão curados, que os demônios saem, que até os mortos ressuscitam. Versículo 23. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Tem mais uma coisa. Fala para João que é bom ele não duvidar de mim, não. Amém, irmão? Irmão, não importa se você está preso na Fortaleza Antônia, igual o João Batista estava, ou se você está preso na ilha de Patmos, Ele é Deus. Ele é Deus. Acho que vocês não entenderam. Ele é Deus. Ele não mudou. Diga a glória a Deus. Tá bom, pastor, Ele é Deus, mas de mim Ele esqueceu. Olha para mim, não esqueceu. Você é a estrela na mão dele. Aqueles 2 discípulos vão embora. Escuta agora. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Que saístes a ver? Um homem de trajes finos e roupas delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Olha o que Jesus vai falar agora. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio quem? O meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o caminho. Olhem para mim. Jesus olha para o povo e fala: João Batista é o anjo que Deus mandou para preparar o caminho para mim. Você sabe que João não era um anjo, ele era um homem. Mas Jesus fala de João como um anjo, como um mensageiro que veio na frente dele. O que está escrito lá em Apocalipse? Capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos castiçais de ouro. As 7 estrelas são quem? São quem? Os anjos. O que Jesus disse que João Batista era? Um anjo. E aonde estão os anjos? As 7 estrelas são os anjos. E estão aonde? Aonde? Na mão direita dele. Irmão, João Batista era um anjo, estava nas mãos de Jesus. Você é um anjo. Você é uma estrela, você nasceu para brilhar, você está na mão de Deus. Só que quando você passa por uma luta, você esquece quem Deus é e você esquece quem você é também. Você esquece o lugar que você está. Irmão, a sua vida continua na mão de Deus. A sua vida continua nas mãos de Deus, irmão. E talvez você está se sentindo pequeno. Eu digo, Deus te vê grande. Olha, eu já preguei isso aqui para você, mas vamos ler o que ele fala depois do 28. Lucas 7, 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher
não há maior profeta do que João Batista. Não é porque você está numa luta que você é pequeno. João estava na prisão, mas Jesus olhou para aquele povo e disse: não tem ninguém maior do que João Batista. Aliás, não tinha até aquele momento, porque agora tem. Tem, pastor? Tem. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Nós já estamos no reino de Deus. Nós já estamos no reino de Deus. Irmão. Você já está nesse reino. E Jesus disse que no reino de Deus até o menor é maior do que ele. Até o menor aqui é maior do que João Batista, irmão. Não se sinta abandonado, esquecido. Lembre quem ele é e lembre quem você é. A sua vida está nas mãos dele. E hoje você vai sair daqui com a vitória. Quem crê, diga glória a Deus. Semana que vem a gente fala mais. Fiquem de pé, por favor. Semana que vem a gente vai para Apocalipse 2. Eu não sei se esse culto vai para a televisão da semana que vem, mas que bom que esse foi. Porque Deus vai falar muito. Deus falou com você. Deus provou que Ele é contigo, Ele provou que Ele é poderoso, diga glória a Deus, e agora vai acontecer um milagre em você e na sua família. Levanta as mãos quem está precisando de uma bênção, agora é a sua hora, irmão. Agora é o momento de receber o poder de Deus, de receber o milagre. Levante as suas mãos, comece a orar a Deus. Enquanto você vai cantando esse louvor, enquanto você vai entoando esse hino, você vai declarando para Ele: Deus, o Senhor é poderoso. E eu sou teu filho, a minha vida está nas tuas mãos. Declare isso agora, irmão. Declare isso agora, irmão. Ele não perdeu o poder dele. Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo todo o poder. Ele não está morto, ele está vivo. E a nossa vida está nas mãos dele. Se você crê, diga: eu creio. Aleluia. Louve a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Oh, aleluia, louve, louve. Soberano e fiel. Ele é poderoso, Ele é fiel, declare. Não há outro como tu. Não há Deus como nosso Deus. Reina sobre a terra e céu. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. És o Alfa e o Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo Aleluia. pra mim. Tu és Jesus. Ele é. Tu és Jesus. Ele é, meu irmão. És o Alfa e o Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és. Tu és Jesus. Não há outro como tu, declare. Não há outro como tu. Declare isso em nome de Jesus. Soberano e fiel. Cante com toda a sua fé. Não há. Não há outro como tu. Aleluia. Reina sobre a terra e céu. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Ele é. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega. És o Alfa e o Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Ele é. Jesus. É o nosso Senhor. Tu és Jesus. Pai, e nós cremos que o poder do Senhor está aqui, que a unção do Senhor está aqui para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Meu Deus, se alguém chegou nessa noite pensando que é o fim, pensando que acabou,
Ah, meu Deus, nesta hora, nós estamos recebendo o poder do Senhor. Nós estamos recebendo a virtude do Senhor. Recebemos o Teu poder através da Tua palavra. E eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que não é o fim. Não é o fim. E essa enfermidade, essa dor, esse mal, essa obra maligna, essa obra do diabo, seja ela qual for, ela vai sair agora. Meu Deus, o fogo do Senhor está passando nesse lugar, e em nome de Jesus, nós repreendemos as enfermidades, nós repreendemos as dores, nós repreendemos as doenças, e nós dizemos: saiam do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu digo agora: sai toda alergia, sai toda infecção, sai toda inflamação, sai todo vírus, toda bactéria, tem que sair em nome de Jesus. Meu irmão, é hora de orar, minha irmã, é hora de orar. Em nome de Jesus eu digo: vai saindo toda dor, vai saindo toda enfermidade, vai saindo em nome de Jesus. O poder do meu Deus está passando agora. Até mesmo alguém que chegou no nosso meio com uma doença incurável, desenganado pelos médicos, desenganado pela medicina, o remédio não faz mais efeito, o tratamento não funciona mais, pois o poder de Deus passa agora e esse mal é destruído. O câncer retrocede até desaparecer, retrocede até sumir. Sai, agora, em nome de Jesus, vai embora essa bactéria que resiste ao antibiótico, a ferida que não fecha, ela cicatriza agora, ela fecha em nome de Jesus. Todo mal agora sai, em nome de Jesus. Feche os olhos, irmão. E em nome de Jesus, o poder do meu Deus vai agora lá na casa dessa pessoa, lá na família, aonde está o marido, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe. E em nome de Jesus, todo demônio que está agindo naquela pessoa, todo espírito maligno, vem para o clima do culto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós dizemos agora: sai todo demônio, sai todo demônio que foi mandado por obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, o demônio que coloca vício nessa família, nessa casa, o espírito da prostituição, do adultério, sai agora, em nome de Jesus. O espírito que tem causado brigas, o espírito da separação, do divórcio, nós dizemos agora: vai embora. Irmão, é hora de orar, irmão. Você veio buscar pela sua família, você veio buscar o milagre pela sua casa. Como é que você quer um milagre se você não ora, se você não fala com Deus? Levanta a voz agora e diga: na minha casa esse mal não continua, na minha família esse mal não continua. Vai dizendo: sai agora. O demônio que prende essa família na idolatria, na bruxaria, no engano, na mentira, seja o que for, agora sai, nós determinamos, exigimos, tudo que não presta, vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Erga as mãos agora. Oh, aleluia, a sua casa é abençoada, a sua família é abençoada, aleluia. Aleluia. Agora em nome de Jesus você pode agradecer, você pode louvar a Deus. Tem um milagre chegando na sua casa, creia. Tem um milagre chegando na sua família. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus da igreja? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, você pode adorar, você pode adorar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus.
Senhor, obrigado. Eu creio que os doentes foram curados nessa noite. Eu creio que as famílias estão sendo abençoadas em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tu és poderoso, poderoso. Levanta a voz aí, irmão. Dá glória a Deus aí. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Declare. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Ele é. Tu és Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você e a sua casa estão abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.